Trago aqui o livro The Disney Studio Story, de Richard Hollis e Brian Sibley. Aqui, vamos dar uma olhada nesse livro muito bonitinho, de que ano foi feito. Comprei ele no sebo Desculpe a Poeira, já faz um tempo, deve estar marcado aqui. Ele era originalmente de uma biblioteca, a gente vai falar sobre isso. Vamos lá abrir. Ele tem uma sobrecapa bem bonitinha. Dá uma olhada aqui, ó. Muito bem acabado o livro. Octopus Books. Aqui, comprei no Desculpe a Poeira. Eu comprei em 2024, li em 25. Né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele era originalmente da biblioteca da Abril. Editora Abril, ó. Quando a Abril meio que faliu, sei lá, né? Alguém roubou, alguém pegou, então ela trouxe pra cá aqui. Né? Vamos lá. Que imagem linda, ótima imagem. Um livro bem bonito, mas era um livro mais de texto do que imagem, né? Do que artbook. O livro aqui é de 88. É curioso porque ele é antes da Renascença Disney, então vai ficar de fora muita coisa que o pessoal se envolve, né? Pequena Sereia pra frente fica de fora. Vamos lá. Como sempre, eu anoto, né? A minha marginalia, eu sempre coloco aqui. Tem algumas coisas que o livro fala aqui, ó. Ó, aqui eles falam, o Eisner fala da Renascença Disney, mas ainda não tinha de fato ocorrido, né? Era uma busca, porque não tinha lançado Pequena Sereia, Aladdin, Rei Leão. Ó, aí conta a história, o cartão que o Disney usava para ser cartunista. Dá um foco legal na história com boas imagens sobre o começo do Walt, antes do Mickey Mouse. Aqui a série que ele fez da Alice, cópia total do Gato Félix, né? Vamos dar uma olhada. Olha lá, ó. Copiando o Gato Félix. Olha só, é o Gato Félix, né? Praticamente. E aqui os proto-Mickeys. Aqui você já tem aventuras que lembram o Mickey. Porque a gente tem que pensar que antes do Mickey, o personagem de maior sucesso dos desenhos animados, dos cartoons, era o Gato Félix. Fazia muito, muito sucesso antes do Mickey tomar conta, por causa muito do som. Aqui o Oswald, o coelho sortudo Lucky Rabbit, o Oswald que o Disney perde pro Winkler. Aqui está contando um pouquinho dessa história, está melhor contado em outros livros. Esse livro é um bom resumo, mas é um bom resumo, né? Aqui, ó, em 23 teve os curtas da Alice, 56 curtas, normalmente um nível baixo de qualidade para os padrões tanto da época quanto atuais, né? Mas mesmo na época era criticado. Em 27, 26 curtas do Oswald. E aí em 28 estreia o Mickey, porque ele perde o Oswald para o Winkler, né? E aí ele começa a fazer o Mickey só vai se transformar em cor em 35 e em 37 Snow White. Porque o acordo com a distribuidora é que o Mickey ficasse preto e branco e o Silly Symphonies ele poderia fazer em cor. Aqui, ó. Aí o Mickey, com aquelas piadas do Steamboat Willie maltratando os animais, humor bem minstrels. Aliás, isso dá pra ver no livro Births of an Industry, que conta a origem preconceituosa dos desenhos animados, como eles roubam as piadas, as gags, o estilo de música, tudo do blackface, do humor blackface dos minstrels. Aqui o estúdio original na Hyperion, né? Mickey e o Peggle Pete, o Buff Johnson, a Minnie. Três ratinhos cegos de 36, lindo desenho, hein? Lindo desenho esse. Aqui ele com o Roy e com o primeiro boneco que eles venderam do Mickey, ganharam uma fortuna vendendo esse boneco. Para algumas pessoas hoje seria meio creepy, mas na época vendeu muito, muito. E aqui o Oscar que eles ganharam de 32 pela criação do Mickey. Às vezes o pessoal na época dava Oscar. Hoje existe Life Achievement Award, né? Oscar pelo conjunto da obra, da vida. Mas na época eles davam uns Oscars de brinde pro pessoal, à torta e à direita, né? O Walt vai ganhar uns 7 Oscars pequenininhos por causa do Branca de Neve. Clarence Nash, a voz do Pat Donald, aliás, já falei em outros lugares, né? Originalmente o Donald, esse cara já fazia a voz de Pato no rádio, chamaram ele para criar o Pato Donald, ou seja, a voz do Pato Donald existe antes do personagem visualmente. O cara já fazia sucesso.
Ah, aqui cantando Quem Tem Medo do Lobo Mau. Vai ser um sucesso absurdo em 1933. Muita gente diz que talvez seja o melhor curta da Disney, né? E vai ser uma música que o pessoal fala também que a Frank Churchill, como compositor de gênio, Frank Churchill depois vai trabalhar em Bambi. A música Quem Tem Medo do Lobo Mau se torna um pouco de um hino contra a depressão, né, a crise econômica dos anos 30. Aqui, Disney's Folly, eles devem estar falando da criação dos longas, né? Aqui o clássico também, a lebre e a tartaruga. E aqui quando a rainha da primavera, que vai servir muito de inspiração para Branca de Neve, e aqui Branca de Neve, genial aqui, né? Olha que desenho lindo esse da Branca de Neve, desse layout aqui. Não tem o nome do artista, mas lindo demais, né? Bem, como eu digo, eu sempre estou anotando. Aqui ele fala do Don Graham, o cara que dava aula para os artistas, deu aula de anatomia, de movimento, de tudo, o cara que foi contratado para ser o professor de desenho e que teve que procurar 300 artistas para fazer o Branca de Neve. A equipe teria que ser inflada muito. E aqui eles falam as qualidades do bom animador, segundo Don Graham. Vamos dar uma olhadinha, que isso é legal, né? Aqui, ó. Bom draftmanship, então um artesão, né? Um bom artesão. Noções de caricatura, conhecimento da caricaturação e features, características de rosto, né? De personagem. Conhecimento de atuação, habilidade para pensar piadas e colocar piadas. Claro, isso daqui é central, né? O mundo era a gag. Conhecimento de história, construção e valores da audiência, da plateia. Conhecimento da parte mecânica e da rotina envolvida no trabalho para poder aplicar suas habilidades sem se tornar um nó, né? Sem se tornar um problema na linha de produção. Isso daqui é a busca dele, tem que buscar muita gente. Isso daqui está bem descrito também no livro Disney Revolt, que aqui a gente vai chegar na greve, né, daqui a pouco. Aqui é aquela máquina que eles colocavam as multiplane, né, as várias telas, imagens assim do desenho para você dar ilusão de profundidade, paralaxe de ilusão de profundidade. Aqui o Velho Moinho, onde eles testaram isso. Esse sim, um dos maiores curtas de todos os tempos, Velho Moinho de 37. Demoraram tanto para fazer isso daqui que eles já tinham começado o Branca de Neve. A ideia era um teste dessa máquina para o Branca de Neve, mas já tinha começado o Branca de Neve quando conseguiram terminar esse curta. A Era de Ouro, aqui ó, os Oscars que ele ganhou com a Shirley Temple. Maravilhoso curta Alfaiate Valente, o maravilhoso curta Mickey no Espelho, né? Aí já começa a era de ouro dos desenhos, dos longas. Aqui tem as imagens deles estudando os cervos para fazer o Bambi. Fantasia, que mais? Aqui a voz do Clarence Nash, o Pinto Colville, o Donald e o Pateta. As vozes do Donald e o Pateta. O Pinto Colville depois saiu do estúdio, né? E aí eles fizeram os curtas do Pateta sem a voz, só com o narrador, sem ele. Se eu não me engano. Vamos ver. Tem aqui vários, ó. O olho da baleia monstro. Bambi. Aqui, ó. A greve da Disney. Muito bem documentada no livro Disney Revolt, que eu li esse ano. Indico demais. Para quem gosta de história da animação, do cinema, de Hollywood, tem que ler Disney Revolt. E eu gosto que os cartazes eram cômicos, tiravam sarro. Somos ratos ou homens? Não tenho cordas, a piada do Pinóquio. Eram cheios de piadas, os caras bem humorados, né? Cartunista fazendo greve. Começo da guerra. Os curtas para o exército americano. Viagem ao Brasil. Aliás, vai sair um vídeo meu sobre a viagem do Brasil do Donald. Ah, isso daqui é muito interessante. Isso daqui eu nunca consegui fazer um vídeo. Os Gremlins, originalmente os Gremlins eram para ser um filme da Disney, né? Foi uma ideia do Roald Dahl, de criaturas que cortavam as asas dos aviões inimigos. E o Walt preparou uns concepts, a equipe dele e tal, aqui, ó, que nem esse daqui, esse livrinho aqui, mas não saiu. Uma pena, eu acho que seria legal. Depois, de certa forma, o Stitch, né, do Lilo Stitch vai ser
uma releitura para mim do Gremlins. Essa coisa de fofinho e destruidor ao mesmo tempo, destrutivo e fofinho ao mesmo tempo. Aqui, a política da boa vizinhança, o Pato Donald e o Zé Carioca no Brasil. E aqui, esse curta, a continuação do Branca de Neve, um spin-off em que os 7 anões fazem um curta contra a malária, lá, se preocupando em enfrentar a malária. Já fiz vídeo disso também, isso daqui está documentado no livro, ótimo livro também, é Imperialismo Sedutor. Vamos lá, aqui a coleção de curtas, de longas, que são compilados de curtas, né, durante a guerra. Canção do Sul, complexo, famoso ou infame, mas visualmente espetacular, Canção do Sul. A Cliff Edwards, o grande Jiminy Cricket, o vozerio maravilhoso do Grilo Falante. Depois ele fez outros, quem que ele fez? Quem que ele fez depois do Grilo Falante? Ele fez um outro personagem. Esqueci aqui em algum lugar deve estar, esqueci. A Volta dos Longas completos, Cinderela. O primeiro filme live action da Disney produzido na Inglaterra, o Ilha do Tesouro. Não é dos meus favoritos, né? Foi produzido na Inglaterra. É um bom filme interessante, assim. É que depois, quando a Disney vai fazer aqui, ó, o seu filme lá no próprio Estados Unidos, 20 Mil Léguas, eu acho que é o melhor. Esse daqui eu adoro, eu acho que ainda é um filme divertidíssimo. Aqui conta os documentários que eles faziam, que eles começaram a fazer documentários que era Living Desert é o primeiro, 53, eu tenho que ver aqui. Isso, porque por causa desse curta, desse documentário, eles inventam a Buena Vista, o braço de distribuição, e aí ele se livra dos problemas que ele teve a vida inteira com os distribuidores. Além do primeiro distribuidor ter roubado o Oswald, né, ele sempre teve problema com os distribuidores, aí cria a Buena Vista. Que a Buena Vista vai soltar não só filmes da Disney, como filmes do Miyazaki, um monte de filmes nos Estados Unidos. São lançados pela Buena Vista depois. Aqui o sketch, né? Ó, o desenho aéreo que vendeu o parque de Herman Rhyme. Olha que lindo esse desenho aéreo, hein? Lindo, lindo, lindo o projeto. Também está contado no livro do Imagineers, está contado no documentário Imagineers. As fantasias, esse maluco aqui. A loucura do David Crockett, todo mundo usou esse chapéu, tá no De Volta ao Futuro eles usando esse chapéu. Disney na frente do castelo do parque. Aqui ainda é o parque em Los Angeles. Disney não chegou a ver o parque da Flórida aberto. Shaggy Dog. Aqui entra uma parte muito interessante, que é quando os filmes... esse livro aqui tem, que outros livros não tem, que é contar a história dos filmes live action da Disney, dos estúdios Disney. Porque durante muito tempo esses filmes fizeram muito sucesso, sustentaram o estúdio, né? E aqui tem o Shaggy Dog, foi um sucesso absurdo esse filme do Shaggy Dog. Então teve muitos filmes. Hoje a gente vê os filmes como antiquados, bregas, não tem graça, assim, a gente não se envolve muito. Mas durante muito tempo fez sucesso isso daqui no estúdio. Ajudava, claro, porque fazer uma animação dá muito mais trabalho que fazer um live action. Aqui o primeiro filme moderno da Disney, né? Com seres humanos caricatos, que é o 101 Dálmatas. Aqui, ó, tá vendo? Toby Tyler, aqui Poliana. Meu, onde estão esses filmes hoje, né? Ninguém fala desses filmes, dos filmes live action. Aqui a menina Annette Funicello, que fazia um sucesso também absurdo. Aqui é a cara do Disney já inchada, já senhor, né? Muita estresse, cigarro, bebida, criança. Olha o que fez com a cara do Disney, né? Ele não era tão velho. Aqui não tinha nem 60, tinha 60? Devia ter 60 aqui. O Ludovico, o personagem que eu mais gosto de desenhar, Ludovico. E aqui o grande sucesso do live action, esse filme foi a maior bilheteria de 64, se não me engano, Mary Poppins. Tem cenas espetaculares. Eu ainda acho um filme meio quadradão demais, meio conservador demais, né? Porque ironiza a busca das mulheres pelo direito ao voto. Tem um complexo com esse filme, mas ela tá sensacional. Bem, a mulher é um gênio, né? Julie Andrews é um gênio. Ela é o filme. As músicas dos irmãos Sherman são boas, sim, mas ela é o gênio. Outro pôster para o filme, cantado pela Annette, pelos Beach Boys.
Aí aqui ele construindo o parque, o Winnie Pooh, os Piratas do Caribe, ele com o design da Disney World, Epcot. A Vida Depois de Walt, o Wally Riderman, que foi o cara que dirigiu os longas depois, manteve o estúdio funcionando, como ele fala, manteve o avião no ar. Talvez não desse piruetas, mas manteve o avião no ar. O que mais que a gente tem aqui? Que lindo essa foto aqui de Epcot. É um concept? Não, é um concept, né? O sistema ia passar dentro do hotel. Não passou. Ai, que lindo. Outro concept do Herb Ryman. Eu adorava esse filme, passava no SBT. Eu adorava esse filme. Bem, Peter Ustinov, eu tenho um carinho enorme por ele, pela Elsa Lanchester. Eu adorava o filme da O Fantasma do Barba Negra. Nossa, eu adorava esse filme. Alguém assistiu esse filme no SBT quando passava? Esse eu nunca assisti. Bad Knobs e Broomsticks. Robin Hood. Bernardo e Bianca. Obra-prima, obra-prima, obra-prima. Pra mim, o filme mais perto que eles fizeram do Ghibli. O diretor do Black Hole, uma tentativa, né, de surfar na onda do Star Wars. Outra tentativa de surfar na onda do Star Wars, Tron. Que com o tempo as pessoas tiveram carinho pelo filme, né? Mas na época não. Outro filme estranho. Então, é curioso porque, como eu disse, esse livro trata dos filmes, né? Dos live action aqui. Something Wicked This Way Comes. Do Ray Bradbury, baseado na obra do Ray Bradbury. Que puta desenho. Isso daqui, se eu não me engano, esse desenho parece de quem que é. Esqueci o nome desse maluco que desenha isso daqui. Aqui fala da Disney Home Video. Em 83 é lançado o Disney Channel. O Roy Disney, que vai ajudar a tocar o estúdio depois. É muito interessante buscar esses filmes live action. Muita gente não. Michael Eisner e Frank Wells, grandes caras. Retorno de Oz. Caldeirão Mágico, tem gente que gosta, eu acho genérico, não me interessa. Capitão EO. Filme do Michael Jackson dos estúdios Disney, quem diria. E aqui, ó, termina, o que é curiosíssimo, que o livro aqui, ó, termina antes da feitura de Pequena Sereia. Ele fala do Roger Rabbit, que estão produzindo. Olha só, tudo que vem depois, você fala, caramba, eu preciso de tudo que vem depois, porque é a Renascença. Mas ele termina antes o livro. O que é interessante é que você tem uma linha do tempo ótima, essa linha do tempo dos prêmios da academia. Olha lá, ó, é ótimo para pesquisar. Todos os Oscars do estúdio, como eu disse, não só das animações, mas, por exemplo, fotografia de Black Hole, tá vendo? Cadê? Efeitos visuais de Retorno para Oz, e dos filmes live action também. E aqui... aqui ele vai te dar o guia o livro vai dar o guia de tudo que foi produzido e ele explica antes, para você entrar nisso daqui, ó. E aqui vem a parte mais curiosa desse livro, Saborosa, numa era pré-internet, pré-Wikipédia, ou até hoje, ainda é muito interessante, ó, ver o lançamento de tudo, curta por curta da Disney. Olha lá, ó, com imagens para referenciar, mas o interessante é comenta um por um os curtas, os filmes, band concert, olha lá. Não só do principal, olha que interessante. Vai, um por um. Aqui, a fantasia. Bambi. Os curtas do Donald. Curta do Pateta. Aqui ainda tá só nos desenhos animados. Em algum momento, nos anos 50, eles vão entrar nos documentários e depois nos live action, né? Cadê? Aqui, ó, chegamos nos anos 50. Tic-Teco. Nossa, algum dos melhores curtas de toda a história da animação da nossa vida é o Tic-Teco com Donald, né? Como eu amo. Aqui, ó. Aí começaram The Living Desert, acho que esse é o primeiro do True Life Series, dos documentários. Isso daqui virou uma historinha do Karl Barks, né? Ó, Toot Whistle, esse também é um dos melhores curtas de todos os tempos. Dizem o diretor, ó, é um bom guia aqui. Ó, Jack Kinney, Goofy e tal. Ó, 20 mil léguas submarinas. Olha que lindo. Eu dou muito em aula os cenários dessa época. Eu dou muito em aula. Quem fez aula comigo de desenho Disney
cenário Disney, a gente deu muito esses cenários do Pato Donald. Isso daqui depois foi lançado um livro, eu tenho alguns livros, Far West, Dave Crockett, sucesso total. Depois do Dave Crockett vai ser o Zorro, que pra mim é a melhor série da Disney. Ela mais Colimério, Urso Colimério. Esse daqui é o Alamo, se eu não me engano. Paul Bunyan. Cadê? Aqui que a gente tem números, no País dos Números. Darby O'Gill. Isso eu não conheço, a Arca de Noé, não vi. Esse tem o Stephen Bode? Não. Van Heflin? Não sei. Ó, Ilha do Tesouro. Dálmatas. É Ilha do Tesouro aquilo ali? Não tá indicando, parece, né? Se não é parecido. Não, acho que não é Ilha do Tesouro. Já passou, já. Incrível Jornada, quem se lembra disso? Flubber, o Flubber original. O filho, esse daqui é o filho de Flubber. A Annette Funicello. Mary Poppins. Ó, e aí vem uma parte muito legal, como eu disse. Muitos filmes. Foi a época que faziam filmes à torta e à direita, né? Filmes pra família eram os filmes do Disney, ó. Olha a quantidade de filmes aqui. Quando que a gente viu isso daqui? O Fantasma do Barba Negra eu vi, porque passou no SBT. Esse ator que fazia todos os filmes da Disney, esse maluco aqui, esqueci. Depois ele vai fazer o vilão do São Bernardo Beethoven. Gostava desse ator. Ele é o Flubber original, né? Professor malucado lá, professor. Aí, ó, ele de novo. Esqueci qual é o nome desse maluco. Não sei o nome dele. Esqueci o nome desse meu ator. Não fazia muito filme aqui, ó, com São Bernardo. Co-star Angela Chester, Studio. Dwayne Hickman. Dwayne Hickman. É o Dwayne Hickman? Aqui, ó, ele de novo. Caramba, ele fazia tudo, esse cara. Aqui é esse filme Wild Geese Calling. É. E ele de novo. Tô vendo todas. Ele, que nem esse ator aqui do o pai da família da Mary Poppins, também tá em tudo. Aí, ó, Dwayne Hickman de novo aqui. Ó, Kurt Russell, o jovem Kurt Russell, quem diria lá. Começou nos estúdios Disney, o jovem Kurt Russell. Ah, o Fusca. O Dwayne Hickman também tá num desses Fuscas, não tá? Eu acho que ele tá. O Herbie. O Fusca. O Herbie Rides Again. Love Bug, originalmente Love Bug. Se meu Fusca falasse em português, né? O título em português ficou mais conhecido aqui, ó. Novamente o Kurt Russell. James Garner. Bernardo Bianca. Peter Ustinov. Era sempre o mesmo elenco, né? O Peter Ustinov de novo com Barba Negra aqui. Aqui, ó, o Dwayne Hickman. É o Dwayne Hickman. Eu tô falando o nome dele e eu tô com medo de estar errando. Shaggy Dog. Aqui, ó. Dean Jones. É Dean Jones, não é Dwayne Hickman. É o Dean Jones. Ali estavam com o Dwayne Hickman. É o Dean Jones. Dean Jones que tá em todas. Não é? É ele aqui, ó. Tenho certeza. Não é ele. Não, só se esse não for. Esse é ele. Esse é o Dean Jones, isso eu tenho certeza. Ele tá no Fantasma do Barba Negra aqui, ó, com o Shaggy Dog. Um filme do Christopher Lee. De falar. Mas, ó, as fantasias. Popeye foi produzido nos estúdios Disney, quem diria, adoro. Mais filmes do. Quem é mais antigo, né? Assistiu muito filme do Fusca no SBT também. O que mais que temos? Matt Dillon. Esse filme eu não sei o que é, um filme Segunda Guerra. Night Crossing. Ah, essa atriz não é Margot Kidder? Acho que é a Margot Kidder. Superman. Que rosto carismático, que rosto desanimado, né? Tron. Ah, esse filme eu queria muito ver. Se não assisti. O ator. O ator do American Graffiti. Something Wicked This Way Comes. Tom Hanks, Uma Sereia em Minha Vida, Splash. É da Touchstone. É o estúdio que fazia aqui, ó. Tom Howard.
Que mais? Retorno de Oz, um filme meio assustador, que muita gente não gostou. Não... Gummy Bears, aí tem a época dos desenhos, primeiro desenho para televisão, né? A Disney Afternoon, que termina antes também do DuckTales, né? Esse livro também termina antes do DuckTales. Eu tenho Gummy Bears, mas eu não tenho DuckTales. Olha que dureza, né? Que filme estranho isso daqui. Alguém deve saber, alguém que tá vendo aí. Ernest Goes to Camp. Star Tours. Estranhíssimo. Bem, uma outra tentativa de Star Wars. É isso. Ah lá. E no final tem um guiazinho. Eu até fiz uma brincadeira de colocar meu nome. Que era a ficha catalográfica da biblioteca da Abril, da editora Abril, Biblioteca da Abril. É isso, queridos. Espero que tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Vou fazer mais outros vídeos